mais ligado a um momento da história do ensino da arte em que se descobriu ou começou a se valorar por meio da disciplina psicologia. A psicologia começou a nos dar muitas informações e ajudar na formação do arte educador e dar essa informação de que a criança também faz arte. A arte é muito importante para a formação da criança, mas a criança também é um agente transformador ao utilizar a arte, né? Ela não só manipula imagens e visualidades, mas ela é transformadora e aquele material, ele é um material artístico. Então esse é um período que se constituiu dentro de um conceito de educação pela arte. Mas então, assim, quando a gente fala em educação pela arte, a gente está falando de um período mais lá atrás, não é? Dentro da história da arte e educação, tanto mundial como também aqui no próprio Brasil. A gente vê no Brasil também, a gente tem uma coisa que é a arte das crianças dentro do movimento das escolinhas de arte do Brasil. Então eles também vão estar associados a uma espécie de arte e livre expressão. É muito importante ter essa noção do que foi a livre expressão. Ou vocês vão encontrar ainda um outro termo, que é um termo em francês, que vai dizer assim, o laissez-faire. O laissez-faire é aquele deixar fazer, é aquela noção ainda na qual o professor não poderia interferir na pedagogia, na sala de aula do aluno. O aluno era autônomo, o professor não podia avaliar, era aquela noção, eu estou falando no passado, mas a gente pode se referir isso também ao presente, porque continua acontecendo também isso. É aquele espaço pedagógico nas aulas de artes visuais, onde o professor chega com o material, entrega o material para os alunos manipulam, fazem desenhos, pinturas, e eles não são julgados, eles não estão associados a uma história da arte, não estão associados a nenhum contexto, é simplesmente a livre expressão da criança. Então nós vemos aí uma arte-educação centrada na criança, uma arte-educação centrada sem uma avaliação, onde o papel do professor é um papel secundário, o papel do professor é um papel mais de auxiliar todo o desenvolvimento, né, dessa formação do indivíduo criança na formação do seu sujeito. Nós vamos ver mais adiante o que eu já comentei para vocês, já na década de 70, nós começamos a falar em termos de educação artística, né? Esse movimento mais tecnicista que eu não vou repetir novamente. Depois da educação artística no Brasil, nós começamos a falar de arte-educação. Arte-educação sem hífen e também aos poucos começou um movimento de falar em arte hífen educação, ou seja, uma arte-educação hifenizada. De certa forma, no Brasil, isso está associado com as ideias que vieram de fora do Brasil, principalmente dos Estados Unidos, de um movimento que queria disciplinar a arte, queria disciplinar no sentido de que a arte tivesse o respeito científico, acadêmico, nos Estados Unidos, e isso em inglês se chamou DBAE, ou Discipline Based Art Education. Não tem um nome traduzido isso, mas era a ideia de que a ideia basicamente era a seguinte, que para o ensino de arte ser reconhecido na academia, reconhecido como uma disciplina séria, como uma disciplina que produz conhecimentos, era fundamental que se tivesse a questão da história da arte, se tivesse o componente, era dividido em 4 componentes, era um ensino quadrangular, era uma metodologia quadrangular, precisava-se que se tivesse a ideia